porque o assunto agora é cana-de-açúcar e vamos falar de uma importante publicação que fala sobre a fisiologia da cana-de-açúcar na entrevista do Agricultura BR. E para falar sobre essa publicação, a gente já está aqui com Kleber Jadowski, ele que é professor e coordenador do curso de agronomia da UCDB, Universidade Católica Dom Bosco, um dos autores desta obra, não é? Kleber, obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado pelo convite, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão assistindo o Canal Rural. Professor Kleber, a publicação, esse resultado de pesquisa, o que ele traz, o que ele muda, o que ele mostra em torno da produção de cana-de-açúcar em relação à sua fisiologia, inclusive que leva o nome do livro? Isso, esse trabalho ele vem trazendo o desenvolvimento da cana-de-açúcar, né, mostrando então várias fases da cultura, e isso vem trazer para estudante, para o professor e também para tanto o produtor e também para quem está ativo dentro da área, como o engenheiro agrônomo, né, que queira reciclar seus conhecimentos, entendendo da fisiologia da produção da cana, né, e depois poder diagnosticar problemas dentro da produção, né, ao longo do seu desenvolvimento, dentro do seu cultivo, conhecendo as fases. Então, você tem as fases do desenvolvimento da cultura, entendendo como ela está agindo com o ambiente, absorção de nutrientes, absorção de água, desenvolvimento do sistema radicular, desenvolvimento das folhas, entendendo como o açúcar, né, no caso da cana-de-açúcar, vai então sendo produzido, o clima envolvendo isso, depois a questão de maturadores, fotoperíodo, né, então para conseguir direcionar melhor a sua produção. Então, dentro da abordagem do livro, nós abordamos todas essas fases do desenvolvimento da cultura, também a questão dos aspectos dos maturadores, do florescimento e dos aspectos produtivos do açúcar na cana, né, o aspecto tecnológico que é importante depois no diagnóstico da usina. Toda a pesquisa, professor, leva-se um bom tempo, né? Esse trabalho já tem sido feito há uns 3 anos, pelo que o senhor nos conta. Isso. E o que de fato foi descoberto? Teve alguma descoberta em relação à fisiologia da cana-de-açúcar que a comunidade científica não sabia até então? Números ou dados que podem favorecer, então, a produção nos lugares produtores? Isso. Então, dos materiais que nós temos, né, de publicações envolvidos com a cana-de-açúcar no Brasil e no mundo, todos eles envolvem a parte da fitotecnia, variedades, desenvolvimento de técnicas. E com esse livro a gente junta, então, aborda a fisiologia para esse desenvolvimento dessas técnicas. Ao longo do tempo, né, foram aí no mínimo 3 anos, né, de estudo dentro dos autores, né, somos seis autores do livro, envolvendo a UCDB, a Unesp, a Exalc, a Unipam, né, então, com pesquisadores importantes dentro da área da fisiologia, né, nomes conhecidos como o João Domingos Rodrigues, o professor Durval, né, dentro desse trabalho, vários aspectos foram tirados, trazendo a maior importância, né, de alguns quesitos que às vezes ficam à mercê, né, ficam na dúvida, no qual a gente tenta sanar, então, com as respostas da fisiologia. Professor Kleber, sobre esses aspectos fisiológicos da planta, considerando também ali elementos que vão fazer ter uma TR maior, uma TR menor, os fatores climáticos, e entre as situações, entre as áreas de produção, nós sempre ouvimos falar, né, tem uma queda de produtividade por conta de fator X, fator Y, por conta de envelhecimento de canavial. Esses elementos, eles podem ser previstos, podem ser contidos ao analisar esses aspectos fisiológicos da planta, ou pelo menos prever quando que isso vai ocorrer exatamente? Sim, isso é o cuidado de quem está manejando a área, né, do engenheiro agrônomo, essa visão, esse dia a dia que ele passa junto da lavoura e do conhecimento da fisiologia. Então, ele pode conhecer muito bem as variedades, as cultivares que ele está utilizando, o quanto ela tem a potencialidade de produzir, mas aquele cuidado, entendendo o meio, né, o clima, a nutrição e as variações que esse clima dá ao longo do tempo, ele pode ter uma certa prever alguns resultados que ele pode sanar, ele pode até, vamos dizer assim, se prevenir ao longo do tempo dentro desse cultivo.
As novas tecnologias envolvendo a cana-de-açúcar têm sido comentadas mais recentemente, né? A gente até noticiou aqui no Agricultura BR lançamentos de variedades transgênicas. Parece que a primeira do Brasil, né, foi aprovada por comunidades científicas lá fora. Como que está o desenvolvimento, então, de novas cultivares para a cana-de-açúcar, visando a melhor produtividade? Sim, o desenvolvimento de cultivares e o melhoramento ele é longo, né? Ele leva anos para se trazer essas novas cultivares, né? Esse novo desenvolvimento. O importante dentro disso, né, é que se aumente a produção utilizando a área que se tem, a mesma área. Né? E a cana-de-açúcar, ela vem aí das últimas décadas, né? Ela teve um aumento, né, bem progressivo dentro da produção e da qualidade desse açúcar. Então, novas variedades estão vindo, né? O transgênico ele vem acelerando esse processo, né, nessa questão. É interessante porque tem um outro viés ambiental, mostrando que a cana-de-açúcar ela retira então esse CO2 da atmosfera, né? Então ele está ali ajudando na questão do aquecimento global, né? E também produzindo, né, o açúcar e também o álcool, que é um combustível, né, que a gente consegue utilizar aí de uma forma mais racional com o meio ambiente. Então, mais uma questão que agrega aí a produção de cana-de-açúcar. Essa produção de cana aí, quando falamos desses aspectos, né, que são característicos da planta, hoje ela é utilizada para várias funcionalidades. Uma usina trabalha tendo um mix de produtos hoje diferente. Além do etanol, além do açúcar, ela vai produzir energia, ela produz outros substratos que são utilizados. O Mato Grosso do Sul tem algumas usinas que conseguem ter essa atividade. Pensando nisso, quando nós estudamos, né, os pesquisadores estão estudando essa fisiologia da planta, hoje é possível identificar ou partir para um princípio de produzir mais etanol, produzir mais açúcar, de acordo com o mercado mesmo, considerando o aspecto fisiológico? Isso, você tem dentro do crescimento da planta, nos períodos de produção, determinar quando o melhor momento de maturação da cana, né? Então você consegue estimar dentro daquilo quanto pode ser de açúcar, o quanto daquilo vai se transformar em álcool. E claro, jogando com o clima, né? Que o clima é difícil de ser controlado. Mas os aspectos importantes dos subprodutos, né, vem a energia, né, o uso da palha, né, da palhada e do bagaço, a produção de energia é um ponto muito importante a ser levado em conta também, né, porque essa questão do ambiente, além do combustível, do álcool, produção de energia, uma energia limpa, né, o CO2 vai voltar para a atmosfera? Vai, mas ele entra no ciclo, né, a cultura ela volta a retirar esse CO2, absorve esse CO2, né? Então ele volta no ciclo de uma forma correta, né? E utilizando para a produção da energia elétrica. Você tem também a questão também do uso da energia para a própria usina também, então diminuindo o custo de produção, né? A questão do melhor momento da colheita da cana, questão racional da produção daquele açúcar, daquele álcool dentro do cultivo. Tá certo, professor. Bom, pergunta que nós vamos fazer agora é o seguinte, para a gente já encerrar a entrevista, quem está interessado, seja produtor rural, seja o pessoal também das usinas, está interessado na publicação, saber um pouco mais dessa atividade que envolveu diversos pesquisadores, como é que ele faz para fazer a aquisição, ter acesso ao livro? Bom, o livro ele está disponível na editora Andrei, né? Então entra no site da editora, então ela tem especificidades dentro das áreas, né? Tem da agricultura, tem o livro de fisiologia da produção de cana-de-açúcar, vai estar disponível então para entrega. Né? Tá certo, então, professor Kleber, obrigado pela sua participação. O Agricultura BR Responde de hoje, Agricultura BR Entrevista de hoje, conversou com o professor pesquisador Kleber Jadowski, falando a respeito da fisiologia da cana-de-açúcar.